O autismo é um grave distúrbio do desenvolvimento que prejudica a capacidade de comunicação e interação. Somente no Brasil são diagnosticados cerca de 150 mil casos por ano. Érica é mãe de Bernardo, de 3 anos. Ele é autista e estuda há 1 ano em uma escola regular, onde se desenvolveu bastante. Mas nem sempre foi assim. Depois de completar 1 ano e 4 meses, o menino começou a apresentar um comportamento regressivo na antiga escola em que estudava. Isso aconteceu quando eu comecei um emprego e ele teve que ficar em horário integral em uma escola. E ele começou a regredir, ter perda de habilidades. Até essa data, o desenvolvimento dele era típico. As mudanças foram evidentes e a gente associou bem a esse episódio. E aí, a partir daí, eu comecei a observar, comecei a pensar que poderia se tratar de um caso de autismo e a gente começou a busca pelo diagnóstico. Mas a suspeita de Érica não foi tratada como ela imaginava. Quando buscou ajuda, foi desacreditada pelos médicos. No primeiro momento, os primeiros profissionais que eu fui, eles não deram muita importância às minhas suspeitas. Falavam que cada criança tem seu tempo, que era coisa da minha cabeça, que ele era surdo. Fizemos 2 exames e foi provado que realmente a audição dele é normal. E assim, a gente procurou os médicos especializados e o diagnóstico foi confirmado quando ele tinha 2 anos. Notícia que não assustou a família, pelo contrário. Eu imagino que quando a família não está esperando, uma notícia dessa pode ser provavelmente um baque. Muitas famílias se sentem sem chão, sem saber por onde começar. Mas no nosso caso, que já havia suspeita, a gente estava numa peregrinação, os médicos falando que as nossas percepções estavam equivocadas, a gente estava buscando por isso, no caso foi um alívio. E bem longe do esperado nesses casos, Bernardo é só amores com a mamãe. Até interrompeu a nossa entrevista para pedir colo e não desgrudou mais dela. O jeito foi continuar assim mesmo. Eles suspeitavam de surdez. As providências para um caso de surdez ou de autismo seriam totalmente diferentes. Então, para a gente foi um norte. É um grudinho, né? Ele é um grude, muito carinhoso. Muito carinhoso. Aí já cai por terra também aquela imagem que algumas pessoas têm, que pessoas com autismo não são carinhosos, querem ficar no seu próprio mundo, não se importam com a presença dos outros. Ele é muito carinhoso. E além do carinho, agora Bernardo se desenvolve um pouquinho a cada dia. Alegria da mãe. Ele está desenvolvendo a fala, já chama a fala funcional, né, que ele fala mamãe, papai. A questão da interação papai também. Papai está trabalhando. Um grude com o pai. Questão também de busca social também melhorou. Antes ele tinha alguns apegos inadequados com objetos. Durante um tempo a gente nem conseguia ir para restaurante, essas coisas, porque ele pegava os canudos e agora isso também não acontece mais. Ele tem desenvolvido muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. A gente está falando aqui eu me esqueci de perguntar sobre isso, porque muita gente está assistindo a gente agora, talvez nunca tenha tido contato até mesmo com essas informações sobre sobre o autismo, né? E a gente sabe de algumas coisas, a gente, né, já tem filmes que falam sobre isso, tem informação. Eu tenho uma amiga que está cuidando, trabalhando com um bebê agora que foi detectado agora, exatamente depois que ele foi para a escola. Na verdade, ela é uma enfermeira muito cuidadosa, ela já tinha falado para mim, porque as minhas filhas brincam com ele de vez em quando e tudo, e ela já tinha falado para mim: Márcia, eu acho que o fulaninho tem autismo, porque ele só grita, ele não fala nada, ele já está com 2 anos e ele não fala nem uma palavra, e ele só grita. E aí ela estava com receio de falar com os pais, né, aquela coisa e tal. E aí ele foi para a escola e pouquíssimo tempo depois a escola chamou os pais.
uma escola também muito cuidadosa, e aí foi aquela situação, né? Então, quais são os outros sintomas que a gente pode falar para todo mundo estar atento, né? Porque todos nós temos filhos e não adianta a gente tentar fugir, porque muitas vezes os pais... É uma notícia difícil, não é uma notícia fácil. Vai ter que ser um trabalho ao longo do tempo, um trabalho multidisciplinar, né? E aí é bom a gente falar para as pessoas estarem atentas, quem está grávida, quem vai ganhar bebê, não é para ficar assustado não, né, gente? É só para a gente estar atento e para a gente conhecer também, né? No aspecto sensorial, né, uma das características mais frequentes que as pessoas que chamam mais atenção é a hipersensibilidade ao som. Geralmente na festinha de aniversário de 1º ano, a criança não tolera a hora do parabéns, né? Ela tem uma hipersensibilidade ao som. E na parte sensorial, é muito comum a gente observar alteração no processamento sensorial, né? Sinais de hipersensibilidade, que a gente chama de hiperresponsividade ou hipossensibilidade. Há várias modalidades sensoriais, né? Essa característica da criança ter hipersensibilidade auditiva, de tampar o ouvido em lugar muito cheio, um lugar que tem um barulho muito grande, é mais frequente, né? Mas associada a essa característica, a gente consegue identificar algumas outras que formam um quadro geral, né? É importante ressaltar que uma característica só isolada não significa nada, né? Com certeza. E aí a gente tem que eliminar outras questões orgânicas mesmo, né? Biológicas, né? Uma infecção, um quadro clínico, para a gente poder chegar à conclusão de que se trata mesmo de alteração sensorial, né? Então essa alteração sensorial, ela é muito frequente em um grupo grande de pessoas. Existem pessoas, né, com desenvolvimento considerado típico, né, que cursam com alterações sensoriais. E nesse grupo grande de pessoas com alterações sensoriais, um grupo menor, né, de crianças, de indivíduos autistas apresentam alterações, né? Então, assim, não são todas as pessoas que têm alteração sensorial que são autistas, mas todas as pessoas autistas têm alteração sensorial. Então, você falou da audição e o que mais? Quais outras alterações sensoriais? Isso, são alterações no sistema que responde ao movimento, né, que a gente chama de sistema vestibular, o sistema proprioceptivo, que é o sistema sensorial que nos dá a percepção corporal e a consciência de movimento, o sistema tátil, visual e auditivo. Né? Então, em cada uma dessas modalidades sensoriais, a gente consegue identificar traços de hipersensibilidade ou hipossensibilidade que vão caracterizar uma alteração de modulação. E comportamentais também, Aline? Existem várias características comportamentais que a gente precisa ficar muito atento com uma criança, né, por volta de 2 anos. A gente vai ver que essa criança ela tem dificuldade de brincar de forma funcional com os brinquedos. Então, muitas vezes ela vai preferir um garfo, uma colher para brincar do que um carrinho todo interessante. Né? E muitas vezes, quando ela recebe o brinquedo, ela não sabe muito bem como agir com aquele brinquedo, né? Então, é uma das características. Uma outra é a tendência a fazer rituais e rotinas que são padronizadas, que são repetitivas. Então, muitas vezes essa criança vai alinhar objetos por cor, por tamanho, vai colocar tudo na horizontal, na sequência, que são características que muitas vezes as famílias se impressionam positivamente e falam, nossa, o quanto ele é inteligente. Organizado, o quanto né? ele é organizado, mas muitas vezes isso diz de uma característica também de autismo, como a Ana falou. Não não é o caso da gente dizer toda criança organizada tem autismo, Claro. né? Mas é um dos parâmetros a mais que a gente leva em consideração. Além do que a gente já destacou da questão da comunicação e da dificuldade de interação social que essa criança vai ter. Ela fica um pouco mais isolada, não interage tanto, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.